que o professor Valdo, ele batia muito nessa tecla. Acho que, não sei se tem alguém que alguma vez ele não tenha falado algo nesse sentido, né, de sociabilidade. E uma vez conversando com ele, analisando aí uma situação minha e tal, ele falou assim que essa questão da sociabilidade, a superação, tem muita relação com o abertismo assistencial. Porque a pessoa mais insociável, enfim, que esse mecanismo é um mecanismo muito de defesa do ego. Então tu quer esconder algo, uma limitação, um travar, uma dificuldade, então tu quer gastando aquela energia para se proteger, para se esconder, para se defender, e esquece, né, e perde de vista esse foco do abertismo assistencial. Então eu me lembro uma vez que teve uma atividade aqui no CAEC, e eu tava assim muito nervoso, com medo de ir, né? Na verdade eu tava tentando esquivar. E daí ele falou assim para mim, olha, que tu faça xixi perna abaixo, mas vai lá e faz a tua assistência. Entende? E isso que é para representar, botar assistência à frente, o abertismo assistencial. Em termos, eu me identifiquei com o que ela falou, na questão de a pessoa ter uma comunicabilidade, mas ao mesmo tempo não ser tão sociável, ter dificuldade com a sociabilidade. E aí eu colocaria um terceiro elemento, que é a comunicabilidade, a sociabilidade e o abertismo propriamente dito, porque às vezes a pessoa é comunicativa, ela é até sociável até um certo ponto, mas ela é extremamente fechada, o fechadismo, que é o processo do ego mesmo, né? E às vezes o sentimento de inferioridade. Então, em função de todos esses aspectos que ela já listou aqui, né, dentro da etiologia, que aí vem os traumas da história de vida da pessoa, inclusive de outras vidas. Então a pessoa chega com nem o professor Valdo dizia, com o rabinho entre as pernas e tal, e às vezes, muitas vezes se sentindo inferior, e em contrapartida achando as outras pessoas superiores, enfim. Então às vezes essa inibição tem muito a ver com isso também. E aí entra a questão da pessoa trabalhar a autoestima, a autovalorização, amor próprio, a autoconfiança, ela aplicar mais os seus trafores, as suas qualidades, porque isso vai reforçar a autoconfiança dela, para ela poder chegar num grupo e poder se posicionar, falar, opinar. Tem um mecanismo aí na cabeça da criança e no desenvolvimento do ser humano, que é associar o senso de valor pessoal com uma incompetência ou um defeito. Então, por exemplo, a criança tem lá algum motivo de receber bullying dos outros. Olha, é muito gordinha, ou tem as orelhas de abano, ou o nariz grande, sei lá. E daí os coleguinhas, o grupo social começa a rebaixar essa criança, começa a excluir, zoar ela. E daí ela começa, na cabeça dela, crescer associando. Se eu tenho defeito físico, então eu sou uma pessoa desprezível, sem valor. Então, essa associação que é o grande perigo. É o grande perigo. Então a pessoa cresce às vezes na vida adulta, vai ficar paranoica com estética, ou vai se isolar por se achar feia ou defeituosa, vai desenvolver um complexo de inferioridade, tudo porque ela associa um defeito ao baixo valor pessoal. Essa associação que é muito perigosa. Então a pessoa tem que dissociar isso. Não importa a estética dela ou o desempenho dela numa área da vida ou em outra. Isso não tem nada a ver com o valor dela como pessoa, com a dignidade dela, entende? Com a autoestima dela. E a gente tem vários exemplos aí bem interessantes, né? Tem uma moça, não sei se ela é americana e tal, que tem vários vídeos dela no YouTube, que ela é bem magrinha, assim. Eu não me lembro o nome dela. E ela dá palestras, dá cursos, é muito interessante. Tem aquele outro rapazinho também, que ele não tem os braços e as pernas. Sim. Então essas pessoas... escreve livro, é um sucesso. Então qual que é a mensagem básica que eu vejo assim do exemplo dessas pessoas? Exatamente isso. Que um defeito físico de corpo, ou uma limitação que a pessoa tenha por um lado, que isso não significa que ela é menos digna, ou é inadequada, ou alguém sem valor, ou sem os mesmos direitos que todos os outros têm. Então essa consciência que é importante a criança, o adolescente que sofre bullying, ele manter vivo. Por exemplo, tem alguma criança, alguém que sofreu muito bullying
muito bullying na escola e cresceu com esse trauma, digamos assim, ela precisa refletir sobre isso. Que ela é uma grande consciência como qualquer outra. Que ela tem todos os direitos que qualquer outra pessoa tem. Que ela tem o livre-arbítrio, entendeu? Que ela é alguém igual a qualquer outra pessoa. Mesmo com uma limitação aqui ou com uma limitação ali, que todo mundo tem. Não supervalorizar esse aspecto, não botar isso à frente dela própria como consciência, né? O professor Valdo dizia que a consciência é o maior, o que tem de maior é a vontade dela, domina a energia, dominar a vida. Aí entra a resiliência dessas pessoas, né? Às vezes, no caso, tem o efeito colateral da pessoa que fica demais na intelecção, demais no mental soma e esquece desse lado da sociabilidade. A pessoa às vezes fica até muito crítica e começa a se reprimir afetivamente. Ela acha que emoção, ela cria uma fobia por relações afetivas, trocas, sentimentos, e fica naquela ideia que mental soma e a pessoa fica no alto da torre de marfim, né? E o exemplo que você deu foi perfeito. O professor Valdo, ele brincava, contava piada, dava gargalhada, bom humor, estudava, né? pra caramba, interagia com todo mundo. E às vezes a gente vê assim, a pessoa se empolga e tal, tá passando uma fase que ela se empolga, que ela começa a se achar, sei lá, superior às outras, e se fecha em copas, e olha todo mundo de cima, achando que ela tá furando o céu, que tá evoluindo, e isso é uma grande de uma ilusão, porque a realidade é exatamente ao contrário. Quanto mais desenvolvida mental somaticamente, quanto mais, digamos assim, sabedoria a pessoa tem, mais ela fica interativa, próxima, com mais abertismo assistencial. E isso é fisicamente, inclusive, né? Da nossa limitação. Exatamente. Né? Em todos os níveis, essa interação. É um conjunto, né? Um conjunto de fatores. Se a gente se limitar a um só, a gente vai estar sempre em subnível, quando né? a gente entra nesse fluxo, nessa paranoia da produtividade, né? Para eu estar evoluindo, eu tenho que estar produzindo. O que eu tenho que estar produzindo? O que é? Estar voluntariando, escrevendo verbete, escrevendo livro, doando energia, produtividade. Voluntariando em 20 lugares. Então, o que acontece aí? Há uma confusão entre meios e fins. Os meios, essas ferramentas, elas são meios para a gente chegar num fim. Qual que é o fim? Evoluir, ok, mas é fazer assistência, vencer a cosmoética, enfim, esses diversos princípios da conscienciologia. Só que essa paranoia do tempo realmente faz com que a gente às vezes se feche e entre nessa insociabilidade. Então, às vezes a pessoa está altamente produtiva, dentro até de uma Robex, digamos assim, conscienciológica, não sei se pode chamar esse termo. E as pessoas ali debaixo do nariz dela, ela não enxerga, não interage, não cumprimenta, não dá um sorriso, não pergunta. Tá deixando alguns aspectos exatamente, vários, né? de lado. Tá deixando algumas e às vezes questões importantes. Exatamente, como você disse, às vezes aqueles 5 minutos ali que tu conversa com uma pessoa, puxa, às vezes você pode rolar ali uma interassistência super importante, com valor. Eu lembro uma vez que quando eu estava na casa do professor Valdo digitando, uma vez que eu digitava lá as bibliografias dos livros dele. Aí um dia me impactou, porque eu estava lá digitando, aí ele se arrumou, pegou as coisas dele, e aí ele não disse tchau, ele falou assim, vou lá ver meu povo. Eu fiquei pensando, vou lá ver meu povo. Na minha cabeça, né, na época, assim, não, ele vai lá para o Locico para fazer as pesquisas dele, para escrever, para fazer o cosmograma. Aí ele falou, eu vou lá ver meu povo. Então, aquele trabalho ele podia muito bem fazer no escritório dele em casa. Mas ele fazia questão de ir lá para o holociclo, ter contato com as pessoas, ajudar as pessoas, porque as pessoas procuravam ele. É bem na linha do que ele falou. Essa questão de tu socializar a tua produtividade. E não entrar num fechadismo da tua produtividade. Acessível, aberto. Estar acessível, né?